permita uma pergunta pessoal. Você é daquele tipo de pessoa que, ao ser chamado, convocado, intimado para fazer alguma coisa, de começo, de início, você dá desculpas? Esse é um problema que aflige e atinge a todos nós. Na hora do confronto, na hora da convocação, na hora da necessidade, a gente tenta evadir-se. A gente busca um subterfúgio, uma desculpa. Eu quero tratar desse assunto à luz da vida de um dos maiores líderes da história. O homem que foi o grande legislador de Israel, o escritor do Pentateuco. O homem que foi o grande libertador de Israel, tirando-o com mão forte e poderosa do poderoso Império Egípcio. O homem que foi um homem manso, mas um líder forte. Um homem que foi intercessor da sua nação. E que liderou a sua nação 40 anos por um deserto inóspito e viu os grandes prodígios de Deus. Mas este homem começa a sua jornada de missão libertadora com muitas desculpas. Moisés viveu 120 anos. Poderíamos sintetizar a sua vida em 3 grandes períodos, de 40 anos cada período. Os primeiros 40 anos, ele viveu no palácio, como filho da filha de Faraó, um príncipe, com todas as regalias, com todos os privilégios da corte, tendo a oportunidade de se formar, de estudar, de se aperfeiçoar em todas as ciências do Egito, matemática, arquitetura, medicina. Ele tornou-se um enciclopedista, um homem de cultura invulgar, um homem de mente arejada, de personalidade prismática, de posturas firmes. Esse foi o primeiro período da vida dele. Aos 40 anos, tendo ciência da sua identidade como hebreu, ele percebe que o seu povo está sendo escravizado, torturado pelos egípcios. E ele então, ao sair e ver esse cenário de opressão na casa da servidão, vendo que um egípcio açoitava um hebreu no seu trabalho, tomado de ira, mata esse egípcio e esconde-o nas areias do deserto. Então, num outro dia, quando ele vai também sair às ruas, encontra 2 hebreus brigando. E ele disse ao que massacrava o seu irmão: por que você faz isso? E o hebreu respondeu: mas quem constituiu você juiz entre nós? Você vai querer me matar como se matou o egípcio e escondeu na areia? Então Moisés percebe que o seu crime havia sido descoberto, que essa informação é passada ao faraó. E faraó tenta matar Moisés, porque Moisés estava se insurgindo contra a sua autoridade. E Moisés, então, passa o segundo período dele numa fuga pelo deserto, chegando a Midian, ali encontrando as filhas de Reuel, também chamada de Jetro. Ali ele se casa com Zípora, filha mais velha de Jetro, e ele passa o segundo período dele, de 40 anos, cuidando de ovelhas. Não ovelhas suas, ovelhas do seu sogro, com a pele tostada pelo sol, sem qualquer holofote,
subindo as montanhas escarpadas, descendo aos vales profundos, cuidando de ovelhas, deixando para trás todo o seu conhecimento, toda a sua cultura enciclopédica, toda a sua formação científica. Porém, aos 80 anos, quando, quem sabe, já pensava que não tinha mais futuro para ele, só tinha passado, ele tem uma visão no Monte Horebe, de uma sarça que ardia e não se consumia. Admirado com um fenômeno extraordinário, se aproxima e escuta uma voz de dentro da sarça: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. E disse mais o Senhor: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, e eu desci para libertá-lo. Vem, porque eu te enviarei a Faraó, e libertarás o meu povo da amarga escravidão no Egito. Era uma missão tão grande, tão desafiadora, que Moisés se sente desqualificado, incapaz, incompetente para realizar aquela tão grande missão. Então, ele começa a desfilar desculpas e mais desculpas para evadir-se daquela vocação, daquele chamado, daquela responsabilidade. E eu quero enumerar aqui quais foram as principais desculpas de Moisés para não atender ao chamado divino. A primeira desculpa está no capítulo 3, versículo 11 de Êxodo, e eu passo a ler para você. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aqui é complexo de inferioridade. Aqui é um sentimento de inadequação. Aqui é a compreensão de que ele agora não passa de um pastor de ovelhas de uma região inóspita, desértica, quando o Egito é o maior império do mundo, quando o Faraó é a maior autoridade política do planeta, quando existe ali na terra das pirâmides milenares força e poder, como ele poderia cumprir essa missão? Se sente desqualificado. Quem sou eu? Eu não sou a pessoa certa. Eu não tenho as qualificações certas. Eu não tenho as credenciais certas. Eu não tenho o poder necessário. E ele então apresenta para Deus a primeira desculpa. Essa desculpa tantas vezes é repetida por você e por mim. Quantas vezes também, chamados por Deus para uma missão, nós tentamos nos esconder, tentamos dar marcha ré, tentamos afirmar para Deus que ele errou na chamada, na vocação, porque nós não temos condições de fazer isso. Esse trabalho é muito superior às nossas forças. Sentimos-nos pequenos demais, despreparados demais, desqualificados demais. Sentimos-nos ameaçados pelas nossas próprias fraquezas, pelo nosso complexo de inferioridade, pela nossa autoestima achatada. Essa foi a primeira desculpa de Moisés. Mas há uma segunda desculpa que ele deu. Lá no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Veja você que ele vai chegar no Egito e vai dizer para o povo: olha, Deus me apareceu numa sarça ardente e me comissionou vir aqui para tirar o povo hebreu da terra da servidão, dessa fornalha de ferro, dessa terra de opressão.
As pessoas, diz Moisés, não vão acreditar na minha história. O Senhor não apareceu para elas. O Senhor não se revelou lá no Egito de uma maneira extraordinária, miraculosa. A experiência que eu tive da sarça foi uma experiência solitária, uma experiência lá do deserto. As pessoas não vão acreditar que eu recebi esse chamado. Elas não crerão. E quantas vezes nós ainda hoje damos essas desculpas? Porque o chamado é pessoal, é interno, é intransferível. As pessoas vão questionar, mas será que Deus chamou mesmo? Será que você é vocacionado mesmo? Será que você teve experiências com Deus de fato e de verdade? Será que você não está inventando uma história? Será que você não está criando uma fantasia na sua mente? Será que essa desculpa que você está dando, essa afirmação que você está fazendo, não é apenas para projetar a sua imagem? Então Moisés afirma para Deus, olha Deus, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim, que o Senhor me comissionou, que o Senhor me deu uma missão a cumprir. E ele então tenta evadir-se dessa responsabilidade com essa desculpa. Mas há uma terceira desculpa que Moisés apresenta. Está no capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim: Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Agora ele apresenta para Deus uma desqualificação de talento. Ele diz, olha, é preciso ter boa oratória, é preciso ter eloquência, é preciso falar bem, é preciso ter um discurso convincente. Como é que eu vou chegar lá e falar para o meu povo que Deus me enviou a eles e falar para o faraó deixar o povo dele sair, se nem falar direito eu sei? Eu nunca fui um cara eloquente, eu nunca tive uma boa oratória, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho talento para isso. A resposta de Deus para ele foi esta: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, preste atenção. Se Deus está nos dando uma missão, Ele nos capacitará para cumprir essa missão. Deus nunca lança um desafio a nós sem nos capacitar para cumprir esse desafio. Quando Ele manda, é porque Ele habilita e capacita. Essa desculpa não valia para Deus. Quando Moisés disse, eu não sei falar bem, ele falou, mas eu que fiz a boca, eu que faço eloquente e o mudo, eu que capacito e eu vou botar as minhas palavras na sua boca. E então vem a quarta desculpa de Moisés, no capítulo 4, verso 13. Está escrito, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Agora ele quer transferir a responsabilidade. Agora ele não quer se apresentar para bater continência para a autoridade suprema de Deus. Diz, o negócio é o seguinte, Deus, o Senhor escolheu o homem errado. O Senhor chamou o homem errado. Então, se o Senhor quer mesmo libertar o teu povo, se o Senhor quer mesmo encarar Faraó, o Senhor tem que mandar outro. Eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essas qualificações. Eu não tenho esses talentos. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho esse poder. Eu não sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa menos indicada. Então, o Senhor manda outro. A mim, não. Quantas vezes nós também queremos que outro vá no nosso lugar? Não queremos assumir o papel. Não queremos desconforto. Não queremos ser afrontados com as nossas fraquezas e inabilidades diante de desafios tão gigantescos. Diante dessa desculpa de Moisés,
Está escrito no verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Até quando você também vai dar desculpas? Até quando você também vai tentar fugir daquilo que Deus chamou você para fazer? Então, a ira de Deus se acendeu contra Moisés e Deus disse para ele, não é Arão o levita, teu irmão? Arão era 3 anos mais velho do que Moisés, irmão de Moisés. E Deus disse, eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Então, diante dessa desculpa de Moisés, Deus se ira contra ele, mas em vez de consumi-lo, de destruí-lo ou de descartá-lo, Deus providencia um companheiro, um amigo, um camarada de trabalho, um homem para estar do seu lado, seu irmão mais velho, Arão, para ser o seu porta-voz, para ser sua boca. E Deus haveria de instruir a ambos o que deveria ser feito. Mas aí vem uma quinta desculpa. 5:22, está escrito. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Porque agora ele vai ao Egito, reúne os anciãos, comunica aos anciãos a visão que ele tivera lá no Monte Horebe. Eles acreditam na fala dele. Eles vão a Faraó. E Deus havia alertado a ele de que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. E ele não deixaria de imediato o povo ir. Até que Deus manifestasse no Egito as suas maravilhas. Em outras palavras, até que as 10 pragas viessem, desbancando o panteão de divindades pagãs do Egito. E quando ele comunica a Faraó, em vez de Faraó ceder, atender, o contrário aconteceu. Faraó engrossa mais o caldo, dobra a aposta, torna o povo ainda mais servil, com castigos, sem matéria-prima, porém com a responsabilidade de produzir a mesma quantidade de tijolos para as construções das cidades que os hebreus construíram para Faraó, as cidades celeiros. Então agora o povo não só não sai do Egito, não só está escravizado, mas com trabalhos dobrados. E o povo vem a Moisés e reclama, e murmura, fala, Moisés, você veio para nos libertar e nos tornou duplamente escravos. E o texto nos informa, portanto, no 5:22, que Moisés está dizendo, por que o Senhor me enviou? Que negócio é esse? O Senhor me dá uma missão, e em vez de eu ver o resultado da missão que tu me deste, eu estou vendo mais opressão para o meu povo. Eu estou vindo para cá para piorar a situação do povo e não tirar a carga pesada das costas deles. Mas então, vem a sexta desculpa de Moisés, capítulo 6, verso 12. Está escrito assim. Veja você. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Note você a desculpa que ele está dando. O povo de Israel não estava mais acreditando que Moisés fosse o libertador, porque até agora só tem mais carga, mais trabalho, mais opressão. Mais do que isso, o texto diz, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Ora, se o meu próprio povo não me escuta, Faraó não vai me escutar. Eu não estou tendo credibilidade nem entre o meu povo, quanto mais na presença de Faraó.
E ele repete mais uma vez a desculpa dada da falta de eloquência. Eu não sei falar bem. Já tinha dito isso para Deus, e Deus já tinha dito: olha, meu filho, eu que faço a boca, eu que vou dar a palavra, eu que vou instruir você o que fazer, como falar. Às vezes nós ficamos agarrados nas mesmas velhas e surradas desculpas para não assumir o nosso papel, ou para aguardar o tempo certo de Deus agir. Às vezes as coisas precisam piorar para melhorar. Às vezes é preciso o mal se manifestar com toda a sua carranca para que Deus o destrua e o derrube, mostrando que Deus é que tem todo o poder. Mas Moisés está aqui desanimado, porque o seu povo não escuta, portanto Faraó não o escutará, e ele mais uma vez atribui o seu fracasso à sua incapacidade de falar bem. Mas então vem a última desculpa de Moisés. No capítulo 6, versículo 30, está escrito assim: respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Veja você que é a terceira vez que ele repete a ladainha: eu não sei falar bem, eu não sei falar bem, eu não sei falar bem. E quem disse para ele que o sucesso da missão dependia de falar bem? Que o povo seria liberto pelo seu poder de fala e não pelo poder de Deus manifestado no Egito. Não confunda as coisas. Deus pode usar os nossos talentos, mas não são os nossos talentos que faz a coisa acontecer. É a mão de Deus, é o poder de Deus. Portanto, Moisés está aqui como um disco rodando, que garra, rodando e falando a mesma coisa. Eu não sei falar bem, você já disse isso, Moisés. Eu não sei falar bem, você está repetindo de novo, Moisés. Terceira vez, Moisés. Terceira vez. E ele acha que pelo fato de ele não falar bem, é que Faraó não está ouvindo. Se ele fosse eloquente, Faraó o ouviria. Equívoco, engano, diagnóstico errado. O fato de Faraó não estar ouvindo tem a ver com um propósito maior de Deus. Porque se Faraó tivesse deixado o povo hebreu sair de imediato, poder-se-ia falar mais tarde que os deuses do Egito fizeram concessão ao Deus de Israel. Mas era preciso que Deus desbancasse esses deuses pagãos, para que o mundo todo soubesse que só um Deus vive verdadeiro, o Deus autoexistente, Criador do universo, o Deus infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Então, no tempo oportuno de Deus, depois que todas as divindades foram desmoronadas, desacreditadas no Egito, aí Deus tirou o seu povo. Para que toda a glória desse êxodo, desta libertação, não fosse de Moisés, nem de Arão, nem do povo hebreu, mas toda a glória fosse dada ao Deus vivo e verdadeiro, que ouviu a oração do povo, que viu a aflição do povo e que desceu para libertar o povo. Minha palavra para você agora é esta: você tem dado desculpas para Deus? Você tem buscado de todas as formas e meios evadir-se da missão que Deus lhe dá? Pare de dar desculpas. Apresente-se a Deus com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas. Deus colocou uma única arma na mão de Moisés para ir libertar o povo hebreu: um cajado. Um cajado. Se Deus agir, um cajado é uma arma irresistível. Deus pode usar aquilo que é fraco para fazer grandes coisas. Ele pode usar a funda de Davi,
Ele pode usar o cajado de Moisés. Ele pode usar os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ele pode usar você. Ele pode usar a mim. Não é quem somos, é quem Deus é. Não se trata dos nossos talentos e dons, trata-se do poder de Deus. Então não dê mais desculpas. Coloque-se nas mãos de Deus e veja a grande intervenção de Deus na sua vida, por sua vida e através da sua vida. Deus abençoe muito o seu coração. Se esta mensagem foi útil, oportuna para você, eu peço a gentileza de você compartilhá-la com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se. Acione aí o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens e você tem mensagens inéditas nesse canal todos os dias.